Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que é exibido semanalmente pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Nós estamos recebendo hoje nos estúdios da Rede Cidade Livre o ex-ministro da Previdência Social do governo Dilma Rousseff, Carlos Gabas. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Pimentel. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo temas que são atuais e que são muito importantes para a nossa sociedade, como é a reforma da Previdência, a tal da deforma ou desmonte da Previdência, como nós temos chamado. Pois é. Eu vou primeiro fazer uma pergunta para você, que eu acho que é do interesse da população de Rio Claro. Assim. Passando, veio fazer uma visita, o que o Carlos Gabas veio fazer em Rio Claro? Então, o Pimentel, eu como tenho uma trajetória longa de trabalho na Previdência, eu sou servidor de carreira, eu trabalho na Previdência há 32 anos, fui ministro do presidente Lula, fui ministro da presidenta Dilma, eu fui 2 vezes ministro do presidente Lula. E o último ano de governo do presidente, eu estive à frente do Ministério da Previdência. Você é seu secretário executivo antes? Eu fui secretário executivo de vários ministros, fui vice-ministro de quase todos eles e assumi o Ministério. Pois é, tem que alguém tocar o Ministério. É isso, mais ou menos por aí. Não, é isso. Mais ou menos por aí. Então, nós temos uma equipe muito boa, tínhamos uma equipe muito boa. Hoje todos sabem que eles acabaram com o Ministério da Previdência, não existe mais, foi extinto o Ministério da Previdência Social. Mas a nossa tarefa hoje, Pimentel, é debater com a sociedade o que este governo ilegítimo tem dito, que é a Previdência está quebrada, nós precisamos reformar, senão vai parar o país. Então, desde que ele mandou essa proposta, o presidente Lula me chamou e disse: Gabas, a sua tarefa agora é esclarecer a sociedade ao máximo, vá aos estados, eu já fui a quase todos os estados da federação, em audiências públicas, em Assembleia Legislativa, Câmara Municipal das capitais, eventos organizados pela Frente Brasil Popular. Como você é um moço do interior lá de Araçatuba, São Paulo é privilegiado porque você está dando umas voltas pelo interior. Eu quase terminei já o país, mas o presidente pediu, falou: Gabas, olha, nós temos grandes cidades no interior de São Paulo, que são importantes para esse debate, onde tem uma grande concentração de pessoas, de trabalhadoras, de trabalhadores, portanto, passe agora a visitar essas grandes cidades. Então, nós já fizemos Ribeirão Preto, eu estive na Unesp em Ribeirão. Não encontrou com o moço lá não, né? Não, nós fomos deu sorte, né? Vamos fazer o debate da reforma na USP. Depois, ontem eu estive em Barretos, lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Hoje temos um debate em Jaú, amanhã temos outro debate em Sorocaba e assim por diante. Eu estou visitando, né, a cidade e a capital de São Paulo. Eu já fiz Assembleia Legislativa em São Paulo, Câmara Municipal de São Paulo e várias outras câmaras municipais, Santos. O Gabas, então, assim... E Rio Claro é uma cidade que... É uma cidade muito que obrigado, precisa realmente é bem dessa importante. atenção. E eu estive aqui com os companheiros, com a nossa querida Olga, que foi vice-prefeita aqui, e a Olga está organizando... Fundadora do PT, né? Isso. Exatamente. Para nós é uma referência a Olga, e ela está organizando aqui, junto com os companheiros aqui de Rio Claro, um debate também para que a gente venha fazer esse diálogo aqui sobre Previdência, sobre a real situação da Previdência Social. Na minha lide jornalística, eu faço uma cobertura sobre o tema, não pela Rede Cidade Livre, logicamente, mas pela revista Diálogos do Sul. E a nossa referência tem sido a professora lá que comanda o pessoal lá da Auditoria Cidadã lá, né? E eu acho que fica muito claro para a gente qual é o jogo de empurra. Agora, o que é pior? O governo não pagar a parte dele na Previdência ou é a sonegação das grandes empresas? O que pega mais nesse rombo? Porque um rombo na Previdência tem, né? Olha, na verdade, eu não diria, Pimentel, que nós temos um rombo na Previdência. Aliás, enquanto eu estive ministro, era uma das discussões que eu fazia dentro do governo. O governo não pode, não deve falar em rombo da Previdência, porque dá uma impressão de que a Previdência é um problema para o país. E é o contrário.
A Previdência é parte da solução dos problemas do país. Qualquer país que queira sair da situação de dificuldade, do ponto de vista social, ele precisa ter um sistema de proteção social, um conjunto de regras, de políticas que efetivamente protejam a sociedade. Então, a nossa Previdência, o nosso modelo de Previdência, eu posso te garantir, Pimentel, que é um dos melhores do mundo. Ele consegue conciliar uma série de situações, de uma série de realidades no Brasil que as pessoas não levam em conta. Os neoliberais, quando falam, nós temos que ter uma previdência menos generosa, essa previdência aí é muito generosa, não é verdade. Ela busca atender e combater a desigualdade que a nossa sociedade criou. Nós temos desigualdades regionais, culturais, sociais, econômicas, e as políticas sociais, elas têm o objetivo de combater essa desigualdade. As econômicas são escandalosas, né? Assim, 5%... Não, concentração de renda, 6 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas. Vale dizer que metade da população brasileira ganha a mesma coisa do que 6 indivíduos. Essa que, são rentistas, que são rentistas. Que são beneficiários do capital especulativo. E é isso. E essa discussão, Pimentel, que nós queremos fazer. Porque ao mesmo tempo que eles falam, precisa reformar a Previdência, precisa diminuir a proteção previdenciária porque o país não aguenta, ao mesmo tempo que eles dizem isso, né, eu vou dar exemplo com números. Em 2015, que é quando eu estava ministro ainda, nós gastamos, naquele ano, 22% do orçamento com políticas sociais. E eles dizem que isso é um absurdo. Só que, ao mesmo tempo, nós gastamos 45% do mesmo orçamento remunerando este capital especulativo danoso que você acabou de falar. Então, você não pode pagar direito social, mas pode pagar rentismo. Pois é, não, então, isso é uma conversa que parece que o povo brasileiro não se ateve. O povo brasileiro sabe que o setor bancário maltrata o cidadão comum, né? Nunca vi ter tanta fila e, né? Agora... E tanta taxa cobrada e tanta... Pois né? E eu queria saber, assim, o setor bancário tem dívida com a Previdência ou... Tem, claro que tem. Você pode falar o nome dos principais bancos que devem ou não? Olha, eu não sei de cabeça, eu não lembro de cabeça, mas todos os segmentos, todos os grandes segmentos têm. Né? E os bancos, por exemplo, eu fui bancário. Certo. Na década de 80 eu fui bancário, antes de entrar na Previdência. Eu até gostava do trabalho, lidar com pessoas e tal. Mas estou dizendo dos seus patrões. Ah, bom, eu fui funcionário do Banco Mercantil de São Paulo. Era difícil, era um banco bem difícil. Mas naquele momento nós tínhamos um exército de bancários. Hoje nós não temos 20% do que tínhamos antes. Só que os bancos continuam a cada semestre batendo recorde de lucro. Ora, então vamos raciocinar. Se você emprega menos e ganha mais, eu não posso ter o mesmo comportamento contributivo da empresa que emprega mais. Empresas que empregam muita gente têm um custo maior. Então, o que nós íamos discutindo na gestão do presidente Lula e na gestão da presidenta Dilma? Nós falávamos em reforma também. Eu era um defensor da reforma e eu argumentava com os meus companheiros sindicalistas que eles não poderiam entender reforma como algo diminutivo. Eu dou um exemplo. Pode reformar para melhor, né? Claro, eu vou reformar minha casa, eu vou deixá-la mais feia, menos confortável, menos segura? Claro que não. Se você for masoquista, né? Toda ou reforma... se você for neoliberal, de repente você corta a casa em duas para... Ah, mas o neoliberal gosta de casa chique. Mas às vezes, quando é para ele morar, quando é para alugar... Ah, não, para alugar não. Quando você fala em reforma, nós falávamos na reforma, mas para consolidar e para fortalecer o nosso sistema, que é um sistema adequado ao país. É um sistema solidário, de repartição simples, onde quem está trabalhando contribui para pagar a aposentadoria de quem se aposentou. Então isso exige alguns cuidados, alguns desafios. E nós temos desafios na Previdência. Quando você fala, mas tem um rombo nas contas. Bom, este governo apresenta as contas de forma distorcida. Ela é maquiada, ela é toda mexida para passar para a sociedade a impressão de falência. Eu posso te garantir, Pimentel, a nossa Previdência não é falida, ela não é insustentável, ela não é inviável. Mas se continuar... Ela distribui renda, ela protege. Se aprofundar a precarização do trabalho, claro, das se aprofundar o desemprego, não tem previdência que chega. Vai se tornar não tem conta que fecha, claro. O nego fala da Europa como exemplo, mas a Previdência da Europa quebrou por causa
né? Na verdade... Da Troika. A Troika gosta eles, muito da Previdência. Quando eles falam que a Previdência na Europa quebrou, eles estão falando normalmente da Grécia. A Grécia é um na outro Espanha, problema, Portugal, é mais complexo. É mais complexo. A Espanha reequilibrou o seu sistema, Portugal reequilibrou. Apesar da Troika. A Itália reequilibrou, a França fez agora algumas mexidas, teve que retroceder numa retirada de direitos também. A própria Alemanha, a idade de aposentadoria na Alemanha é 65 anos, é igual no Brasil. Então, nós não temos aqui um sistema generoso, não é verdade? É que aqui o neoliberalismo no Brasil, que é comandado, a gente sabe da onde vem, né? Ele prefere a escravidão, é outra história. Então não tem previdência. O problema é que enquanto o cara respirar, ele trabalha. O Pimentel, a elite brasileira, ela é vira-lata. Pois é. Ela não defende o país como nação. É que ela não é brasileira. Elite, né? Mas é um comportamento idiota, porque ela não leva em consideração o Brasil como nação. Pois é. Como um Estado que tem os seus bens, que tem a sua riqueza, que tem que ter a sua soberania. Eles estão pouco se lixando para a soberania. Quando você vê um senador fazendo acordo com a petroleira Chevron para entregar o pré-sal para essa petroleira e os recursos... Vamos falar o nome do rapaz. José Serra. Epa, lógico. José Serra. E o amiguinho dele foi quem foi lá, lamber as botas e falar, o golpe está dado. Que é, o Aloysio, você é a maior decepção que eu tive na minha vida. Você já foi meu amigo, viu? Mas vai chegar no C, viu? Vai lamber a bota, bom, vai. Vamos lá. Desculpa, mas o Serra eu sempre soube. Desde o governo Montoro eu sei quem ele é. Viu? Mas o Aloysio ainda tinha esse um tipo de respeito. Comportamento, ele prejudica a sociedade. Quando você não leva em conta que nós tínhamos um modelo de partilha que previa a criação de um fundo para investir na educação e na saúde. E eles cultura, eu sou da área de cultura. Sim. Tinha dinheiro para cultura, inclusive. Eles acabaram com isso tudo para privilegiar o capital internacional. A Previdência é a mesma coisa, Pimentel. Eles querem reduzir a proteção pública para ampliar a capacidade do capital especulativo de explorar a previdência privada e ter mais lucro. Ou seja, concentrar mais renda do que já tem esse país. É um exemplo de concentração de renda. Diz que a ponte para o futuro é a pinguela para o passado. E o passado é o príncipe das trevas, né? O grande sociólogo, né? O Fernandinho. Você não é beira-mar, mas... o Champs-Élysées é bacana. O que não pode como é no Guarujá. Bom, nós voltamos ao governo Fernando Henrique, assim, piorado, é isso mesmo? Nós voltamos ao século XIX, o Pimentel. Do ponto de vista das regras de proteção ao trabalhador e da visão da Previdência Social, nós voltamos ao século XIX. Nós não podemos permitir que esses parlamentares que aí estão votem e aprovem a reforma proposta pelo governo ilegítimo do Temer. Eles aprovaram a trabalhista, passaram um trator, estão querendo passar o trator na previdenciária. Aí você perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou levando o debate para a sociedade, porque a única forma, de barrar essa proposta, essa PEC no Congresso, é pressionar os deputados e os senadores. E a gente falha, sabe onde, Pimentel? Nós temos o conceito de que se lotar Brasília, manda todo mundo para lá e a gente barra. Não barra. Eles montam um aparato em volta do Congresso, não entra trabalhador, não entra ninguém. Baixa o porrete, manda bala, literalmente, tiro, e não chega ninguém. Eles aprovam o que eles querem. A forma de você pressionar, na minha avaliação, é na base. É na base. Aqui em Rio Claro deve ter algum deputado federal. Ou algum que vem buscar voto aqui. Não, mas aqui, eu garanto para você, atualmente os que vêm buscar voto aqui fazem parte do grupo dos Los Democratas. Teixeirinha, Gogozinho e Moreirinho. Mas isso é outra história. Então precisa pressionar esses deputados. Você sabe o que fizeram em Brasília? Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu não sei se é o primeiro bloco ou é o fim do programa, mas assim, bom de TV comunitária é que a gente pode estourar o tempo também. O problema, inclusive, dos governos do PT, e daí eu sou um rapaz latino-americano e da área há muito tempo, não foi justamente não botar o dedo na ferida, porque assim, você acredita que a gente consegue convencer o povo, tanto a Rede Globo, tanto a grande mídia, toda contra e, assim, a serviço dos mesmos interesses. Assim, a Globo se superou, porque assim, antigamente a Globo ainda respeitava o pessoal.
da engenharia nacional. Já não respeita mais. Tem alguns setores que eram preservados. A Globo agora trabalhou para destruir isso tudo. É. Então, vira um trabalho, uma tarefa uma briga de Davi e Golias. Mas nós não podemos deixar de brigar. Você só perde uma luta quando você não entra nela. Pois é. Você não pode desistir da batalha. Então, a nossa proposta aí, Pimentel, é pressionar esses deputados. Como é que você faz isso? Eu tive um exemplo muito bom que eu participei, inclusive, lá em Brasília. não pode pressionar eles sem a mala. Porque com a mala é fácil. Não, sem mala. Nós não usamos com a mala não precisa nem de pressão. O que fizeram em Brasília? Só para você ver que exemplo bacana. O Cristóvão, senador lá de Brasília, começou a votar contra os trabalhadores. Montaram uma barraca embaixo do apartamento dele, desvote aqui no Cristóvão. Tinha fila, todo dia tinha fila de pessoas para desvotar. Pois é. Isso gerou um pânico. Ele quase virou um Aloysio Nunes. Virou um pânico, deu um pânico nele, porque você imagina você acordar de manhã, vai na sua casa, num domingo, você vai comprar um jornal, aí tem uma fila de gente para desvotar em você, estendendo faixa, né? Deputado, estamos de olho no senhor, estamos de olho no seu voto. É isso que a sociedade tem que fazer. O pior é que ele não é nem deputado, ele é senador e a trajetória dele é melancólica também, né? E é meu amigo. Assim, eu tenho muito tempo na política e eu frequentei muito Brasília porque eu também fui presidente do Congresso Brasileiro de Cinema. E, aliás, até a lei do audiovisual, quer dizer, os americanos vieram para passar o rodo mesmo. Passar o trator. Venderam o país de toda maneira. Não, então, venderam 4 usinas nossas essa semana. A gente tem defendido, e eu acho que isso, para encerrar, assim, o nosso grupo político, eu atualmente estou com uma certa militância na raiz, que não é partido, melhor que isso, a gente acha que só uma frente nacional, de salvação nacional, em defesa da soberania, assim, e nós já temos lá aquela semente plantada lá da frente mista parlamentar em defesa da soberania nacional, é capaz de barrar essa investida neoliberal. Não é investida, é uma invasão, né? É uma invasão e não é só no Brasil, é na América Latina em toda, na África, né? Eles ficam brigando com a Coreia enquanto aqui eles estão passando, né? O que o Carlos Gabas acha dessa ideia? Porque assim, tudo bem, o grande nome que nós temos para 2018 é o presidente Lula. E terá meu voto, com certeza, até porque na área de cultura mandou muito bem, mas assim, e se, né? Não dá para, né? Com o moço lá de Curitiba, financiado pelo Departamento de Estado, não dá para brincar, né? Porque o Supremo, desculpa, o Lula foi muito bonzinho, covarde ou caceta, vocês são uns canalhas, né? Desculpa, são uns canalhas. Isso é a minha opinião. Não é sua, tenho certeza, você nem falaria isso como ex-ministro. Mas assim, como que a gente faz isso, Gabas? Porque realmente, assim, tem hora que quem tem militância, quem é nacionalista, quem sabe que o Brasil é um grande país, fica perplexo e depois fica atônito e depois não sabe mais o que fazer. Na verdade é o seguinte, nós não trabalhamos com a hipótese do Lula não ser candidato. Eu sei disso. O Lula é o nosso candidato, plano A, B e C é Lula. Nós não podemos deixar aqui a opinião ou a vontade estimulada ou não, na minha avaliação estimulada, você diz quem estimula, pois na minha avaliação também é a NSA, são os Estados Unidos, por interesse econômico puro. Trata-se de matriz energética, trata-se de energia, trata-se de soberania. Matriz tecnológica, por causa da perfuração em águas profundas. Essa tecnologia da indústria naval, que já foi para o espaço de novo. Vai favorecer a China, enfim. Singapura. Trata-se de soberania. Não interessa aos Estados Unidos que um cidadão nordestino, trabalhador, torneiro mecânico, vire uma referência mundial e passe a questionar esse imperialismo americano. Porque nós criamos o BRICS, nós criamos o Banco dos BRICS e começamos a incomodar os Estados Unidos. Questionar o padrão dólar. Nós mudamos toda a geografia econômica do mundo. Como é que explica isso para o cidadão comum? Que assim, a hora que os BRICS falaram assim, o dólar não vai ser mais a referência econômica, daí, né? Sabe quantos mariners tem espalhado na América Latina hoje aqui? Peru, Colômbia... Eles acabaram de ganhar de presente... Tem mais gente aqui do que no Oriente Médio. Ganharam de presente do Temer agora a base de Alcântara. Pois é. Então mas daí vamos combinar também o seguinte, e nós somos críticos disso.
A Dilma fez um acordo com o Obama que está entalado aqui né, entre as Forças Armadas. Né, o acordo de transferência tecnológica é uma coisa, é muito diferente de você entregar... Não, eu estou falando do acordo entre entre as Forças Armadas dos dois países. Né? Mas não vem ao caso, não era isso. Agora, como é que a gente explica? E assim, como já vieram me dar um toque, nós já estamos estourados há muito tempo, e como aqui o importante não sou eu, é você, apesar de eu falar pra caramba, né? Porque assim, eu sou jornalista, mas eu tenho opinião. E quem vem no meu programa, mesmo sendo já importante e conhecido, sempre tem os 2 últimos minutos de fama, eu te dou 3 para você responder como faz e depois para você falar com quem interessa, que é quem está do outro lado da linha ali. Ó. Ô Pimentel, claro, quando você não tem um aparato de mídia na mão, e pior, quando você tem ele contra você, contra os interesses nacionais, a tarefa fica muito mais difícil. A tarefa exige de cada um de nós que a gente saia do conforto da nossa casa, que a gente saia do conforto do sofazão e passe a militar, de alguma maneira, convencer as pessoas a você socializar o seu conhecimento, a sua experiência, dividir com as pessoas o seu conhecimento na área. É o que você está fazendo. É o que eu estou fazendo. Eu estou participando de debates em todos os locais onde sou convidado. A única exigência é que as pessoas paguem a minha locomoção, porque eu não posso pagar do bolso, mas eu vou até o local, faço o debate, a gente passa 2, 3 horas falando sobre Previdência. Se passar das 3 horas o lanchinho vai bem. Às vezes vai, às vezes não vai, a gente também não tem muita preocupação com isso. Eu gosto de dar umas... Mas o fato é o seguinte, exige muito mais de nós. Vai exigir que a sociedade brasileira se mobilize para que, por exemplo, em 2018, a gente tenha condições de assistir, participar, ser protagonista de um processo eleitoral onde a democracia seja restabelecida. Não tem saída que não seja pela democracia. Nós precisamos de eleições diretas. A legitimidade de um governo só vai ser restabelecida com eleições diretas. Eu vou até aproveitar aqui e fazer uma propaganda. Você disse que essa invasão neoliberal ela acontece de forma generalizada. Eu estive agora no Uruguai, a convite do governo uruguaio. Nós estamos organizando uma jornada continental pela democracia e contra o neoliberalismo. Porque a mesma onda neoliberal que atinge aqui, atinge a Argentina, o Uruguai, o Chile, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, todo mundo. Sendo que a Argentina agora virou ponta de lança. E o Brasil também, né? E o Brasil também. Estou falando da parte espanhola da América. Então, assim, essa jornada vai acontecer no dia 16, 17 e 18 de novembro. Vai contar com a participação do Bernie Sanders, do Corbyn, do Lula, do Mujica, da Cristina Kirchner, de vários líderes para discutir essa onda neoliberal. Eu elegeria como patrono Pepe. Pepe, claro, é o patrono. Pepe o patrono. É o patrono, por isso que vai ser no Uruguai. Eu vou pedir que você mande informação, porque como eu te disse, a nossa revista é bilíngue. Vou te mandar a informação. Então, essa onda neoliberal vai exigir uma mobilização cada vez mais da sociedade. Isso é bom, porque você tem a oportunidade de debater, de dialogar, de mostrar qual é a origem do problema. A origem hoje, aqui para encerrar, e vamos falar da reforma de novo, a reforma da Previdência, ela não tem nenhuma relação, com estabilização de contas, com equilíbrio de contas. A reforma da Previdência, proposta pelo governo ilegítimo do presidente Temer, ela é a simples e direta disputa pelo orçamento da União. Se o orçamento da União vai proteger a sociedade ou se ele vai servir para remunerar o capital especulativo financeiro, que é quem ganha com a situação de caos que está no Brasil, com a recessão, com o desemprego. Então, essa é a disputa. Nós não temos um descontrole nas contas, nós não temos uma previdência inviável, nós temos uma brutal recessão que reduz a arrecadação, que reduz folha de salário, que causa problema para as contas previdenciárias, claro, mas é um problema conjuntural, é fruto da conjuntura de caos que este governo ajudou a criar e a aprofundar no país. Então, contra essa situação, a saída é crescimento econômico. O Estado brasileiro tem que agir como indutor do crescimento, como mediador das relações da sociedade, claro, em favor de quem mais precisa. Pois é. Que é o que nós fizemos durante como você falou isso, eu não vou perder a oportunidade de dizer assim, como é, né, meu? Você está vendo, o presidente do Banco Central já admitiu que esse não foi o investimento, né? Tá voltando a crescer pelo consumo. Viva Lula!
Vamos embora, pode falar. Nós já experimentamos essa situação e nós já saímos de crises. A crise de 2008 foi uma das maiores do mundo. Pelo consumo. E no Brasil, porque milhões e milhões de brasileiros não têm acesso ao mínimo. Quando você cria política social, você possibilita que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade, de consumo, e isso faz girar o motor da economia, que é o que o Lula fez em 2008 e a gente vinha fazendo, e agora este governo travou o motor e está retirando as peças e entregando para o capital internacional via especulação, via acumulação de capital especulativo. E é isso que é a doença do nosso país, o acúmulo de riqueza. Nós precisamos distribuir renda. Nós precisamos ter políticas que façam o país crescer, mas que fundamentalmente tenha justiça tributária e justiça social. Para isso, só com políticas sociais eficientes. O Gabas ia me dar um toque, agora nós estouramos mesmo tudo. Assim a gente trata essa questão como a ditadura do capital financeiro especulativo internacional. São 36 empresas, grandes empresas. O Ladislau Dogor fala muito bem disso. Chava isso didaticamente. Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, te desejar muito boa sorte nesse debate, que você consiga transmitir isso para o povo brasileiro nas suas andanças e assim, como assim, eu só rezo do meu jeito, eu não vou falar que nós temos que rezar, porque cada um reza do teu, mas que a gente tem que assim, dar a cara para bater e tentar mostrar a verdade para o povo brasileiro. Eu acho que cada cidadão e cada cidadã tem que exercer a cidadania. Então eu quero te agradecer teus 2 últimos minutos de fama e agora você se despede do povo. Eu que quero agradecer, me despedir agora, mas nós vamos voltar aqui a Rio Claro. A nossa querida Olga, nossa referência aqui do Partido dos Trabalhadores, junto com a direção do partido, com os sindicatos, está organizando aqui um evento. Nós voltaremos para fazer este debate aqui em Rio Claro, para mostrar de fato quais são as condições, a real situação da Previdência Social no Brasil, se nós precisamos ou não de uma reforma e, se precisamos, qual é o tipo de reforma. É para fortalecer, é para melhorar ou é para destruir, para desmontar, como este governo está propondo? Então, eu quero agradecer, Pimentel, mais uma vez, o espaço, a oportunidade de falar aqui nessa cidade, e nós voltaremos, como eu disse, para complementar, para investir mais tempo no esclarecimento, na divisão, na socialização dos conhecimentos aqui com os nossos companheiros, nossas companheiras, cidadãos e cidadãs de Rio Claro. Muito obrigado. Pois é. Muito obrigado, ministro. Com certeza as portas, tanto da Rede Cidade Livre como do Contexto, vão estar sempre abertas. Então, eu quero agradecer muito a tua presença, já deixar o convite para voltar aqui na próxima... Certamente, já está aceito. Na próxima passagem. E quero agradecer principalmente a você que esteve até agora com a gente assistindo a esse programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Lembrando sempre que, se você perdeu esse programa, né, você pode encontrá-lo no nosso canal do YouTube e também na nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Contexto Rio Claro, pela Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária.